Oi, público! Hoje a Lia vai falar sobre dublagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificação para ficar atento aos próximos vídeos e em gostei. Eu sou um boneco, portanto eu não tenho vida e nem tenho voz. Mas alguém está emprestando a sua voz para mim. E isso se chama dublagem. E é o que a Lia vai falar hoje aqui no vídeo. Tchau! Oi, agora sou eu mesma falando com a minha voz normal. Isso não é uma dublagem. Vocês sabem por que existe a dublagem? A dublagem existe para ajudar o público a entender o que está acontecendo na história que está sendo exibida. Muitas vezes, o original é feito em outra língua, então por isso que dubla para eles conseguirem vender para mais países. Ou até mesmo quando é uma animação, porque senão vai ficar sem voz e os personagens vão ficar mudos. Agora eu vou contar um pouquinho da história da dublagem. Quando o cinema começou, não tinham falas, era chamado cinema mudo. Normalmente, ficava um narrador improvisando para tentar explicar mais ou menos o que os personagens estavam dizendo. Ele ficava na frente da plateia. Depois de um tempo, um narrador convidou 2 amigos atores para emprestar as vozes para os personagens. E assim começou a dublagem. As pessoas gostaram bastante e isso motivou a prática da dublagem. Por volta de 1930, Jacob Carroll e Edwin Hopkins inventaram um sistema de gravação que permitia sincronizar o áudio com a imagem. Isso facilitou muito, porque naquela época, os aparelhos de gravação eles eram muito barulhentos. Ajudou também em tomadas externas. Quando eles iam gravar fora, tinha muito barulho. Então eles aproveitavam a emoção dos atores ali na hora e depois no estúdio, eles gravavam as falas. Nesse sistema, as vozes originais eram substituídas para as que eram gravadas. E vocês? Já se perguntaram também se é fácil ou difícil? Dublar parece fácil, mas no começo você tem que se dedicar bastante, porque você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que ouvir o áudio original, quase sempre é em outra língua. Em espanhol, por exemplo, e às vezes é muito rápido, então a gente tem que cortar as falas. Então isso é muito importante, a gente tem que entender a frase para conseguir modificar. Também quando a gente trava numa parte da frase, a gente pode trocar por outra palavra e fique mais fácil. Por isso também é importante ler bastante. E você tem que ficar muito atento à hora que o personagem que você vai dublar vai falar, para sincronizar a sua fala com a boca do personagem. Além disso, você tem que ler o texto, porque você tem que ver as falas que você vai falar, né? E principalmente interpretar. Quando um dublador for chamado para gravar ou para fazer um teste, ele tem que ter muita responsabilidade e comprometimento. Se ele confirmou a presença, ele tem que estar lá, porque senão vai prejudicar toda uma equipe. Então ele tem que cumprir com o horário certinho também, que às vezes em seguida dele já tem um outro dublador para gravar. Então se atrasar o dele, atrasa do próximo, vira uma bagunça. Um dublador também tem que ser muito comprometido, dedicado, tem que ser também pontual. O dublador também tem que gostar bastante de ler e ter um vocabulário rico. Como eu já falei, muitas vezes a gente tem que mudar o texto e substituir por palavras. É importante também que o autor tenha uma boa dicção e que saiba falar bem, e tem que ter também uma flexibilidade. Quando o diretor pede para mudar alguma coisa, então ele tem que ser humilde, mudar e não ficar do tipo, eu tô certo. Não pode ser assim, porque o diretor ele tá ali para te ajudar e para consertar os erros que às vezes não é que você errou, por exemplo, mas é porque dependendo do cliente, às vezes o cliente gosta de alguma coisa mais diferente do que você tá fazendo e o diretor conhece o cliente. Então ele vai estar ali para te ajudar. Então se o diretor falar para você fazer mais emoção, você tem que se esforçar para deixar com mais emoção. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu comecei a dublar. Um dia, por uma rede social, uma amiga da minha mãe falou que estava tendo teste de dublagem e que precisava de voz infantil. Então eu fiquei interessada, como eu já fazia aula de teatro e aula de canto, então a gente foi lá para fazer o teste. Eu acabei não passando, mas eu fui chamada para um reteste. Depois que eu fiz esse reteste, eu fiquei sabendo que ia ter o curso de dublagem. E eu fiquei muito empolgada porque eu tinha gostado bastante de fazer o teste. Então eu comecei a fazer o curso, eu gostei bastante, aprendi várias dicas, conheci gente nova. E no meio do curso eu fiz uma participação em uma série que se chama Detetives da Natureza. Tá na Netflix. Eu sou uma morceguinha que aparece no episódio 4, que é o Caso do Barulho Assustador. E ela é muito fofa. Oi! Oh! Tudo bem? Você mora na caverna? Sim, ela é bem escura, então é o melhor lugar para passar o dia dormindo. Oi! Não tenha medo, eu não assusto. Eu só como insetos e voo por aí à noite. Por que você fez aquele barulho? O i-i, ele me
quando está escuro. Sério? Claro, claro. O som reflete nas coisas duras, como pedras ou árvores. E quando ouço, eu sei onde elas estão. Então, é como se você pudesse ver com os ouvidos. É exatamente isso. Depois que eu terminei o curso, eu fui chamada para gravar Criança Sabe Tudo com Carol Burnett, que também tá na Netflix. Mas nesse eu apareço em todos os episódios, porque eu faço voice over. É um formato de uma dublagem que aparece a voz original e a dublada. Então é um formato de dublagem que é uma sobreposição de vozes. Por isso, voice over. O nome das personagens que eu faço voice over é a Emerson, Charlie e a Mari. São 3 crianças super fofinhas e super sinceras. Todas as crianças, na verdade, daquele programa são super sinceras, super espontâneas. E é um programa de televisão que os adultos levam os problemas e as crianças resolvem. É muito engraçado. Mas, para preservar a sua audição, você devia dar a ela uma sala de canto particular. Assim ela vai poder cantar à vontade. Bom, você também poderia dizer pra ela, tipo, eu realmente não gosto da sua voz quando você canta. Ou você poderia aceitar, você poderia dizer, garota, a sua voz não é boa pra cantar. E eu não estou querendo impedir você de realizar os seus sonhos, mas não conte com isso. Então, está bem. Talvez você Eu não gosto bom. disso. O que alguém deve fazer para vocês se sentirem especiais? A minha mãe faz eu me sentir especial. A sua mãe faz você se sentir especial? O que ela faz para você se sentir especial? Ela faz basquete. Ela faz basquete? Eu me sinto especial. Eu já gravei outros trabalhos também que eu não posso divulgar, não posso falar nome, não posso falar sobre o que é. Quem tá nesse meio sabe que a gente tem o compromisso de que a gente só pode falar depois que for lançado. Depois a gente pode falar pra quem a gente quiser, depois que tiver já no ar, que tiver sendo exibido, porque daí as pessoas podem ir lá assistir, então a gente pode falar. Bem lembrado, pra quem for dublador, tem que ser Ator. isso aí. Ei, Lia! E vai ter mais vídeos de dublagem? Vai sim! E coloquem aqui nos comentários dúvidas que vocês têm sobre dublagem ou qualquer outra profissão na carreira artística que eu vou tentar esclarecer o máximo que eu puder. Já se inscreveram no canal? Se você não se inscreveu, se inscreve, compartilha, comenta aqui se você gostou e lembra de dar o seu like e ativar o sininho de notificação para ficar atento aos próximos vídeos. Tchau, pessoal! Tchau! Carta!